Uma boa noite a todos que estão aqui no Salão do Centro Espírita Vinhas do Senhor, Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook e mais tarde através do YouTube. Então que Deus abençoe a todos nós, abençoe os nossos propósitos e que a nossa reunião possa ser útil, possa ser benéfica a todos nós que estamos aqui. Então, nesta noite, nós vamos tocar num tema que não é um tema assim, consolador, mas é um tema muito importante, porque é um tema que traz muita orientação para as nossas vidas. Uma coisa que pode acontecer de vez em quando nas nossas famílias, nos nossos familiares. É o tema do respeito do aborto, que hoje está muito em voga falar sobre ele, né? Os políticos falam muito sobre o aborto, a legalização do aborto, né? Então, é um tema muito atualizado, né? Muito em voga. Tem países aí em que o aborto ele é legalizado até o sétimo mês. Dizem que na França até o 9º mês. E nós vimos há uns tempos atrás aí um caso de uma menina de 10 anos que engravidou e, no fim das contas, a justiça determinou que fosse feito o aborto. A menina já tinha 7 meses. Foi feito, né? Foi um caso rumoroso, muito comentado. Mas antes de entrar nesse tema, sempre é bom a gente falar sobre o Espiritismo, porque o Espiritismo ele é contrário ao aborto. Mas por que ele é o contrário? Por que ele é contra o aborto? Lembrando que o Espiritismo ele não impõe nada para ninguém. O Espiritismo expõe e todos nós temos o livre-arbítrio de tomar decisões. Então, o Espiritismo procura esclarecer, orientar as pessoas, para as pessoas saberem como proceder numa situação dessa. Mas antes de mais nada, vamos lembrar que vamos falar um pouquinho sobre o materialismo. O que é o materialismo? Então, o materialista é aquela pessoa que não acredita na existência de Deus, que acredita que a gente, ao morrer, ao desencarnar, acabou. Não existe alma. Nós somos um conglomerado de célula, morreu, acabou. Então, para o materialista não existe alma. Existe também um espiritualista. O que é o espiritualista? Aquele que acredita que além do corpo existe outra coisa, que é a alma. Então, esse é o espiritualista. Os católicos são espiritualistas, porque eles acreditam que depois da morte do corpo, a alma volta para o mundo espiritual, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, para algum lugar, né? Os evangélicos também são espiritualistas, que também acreditam que existe uma alma, e ao desencarnar, segundo eles acreditam, eles vão ficar dormindo até o juízo final, até o dia que soar a trombeta, né? Até que todos vão surgir para o juízo final. Acreditam nisso. E existem os espíritas, né? Que acreditam que também nós temos uma alma, mas acredita na vida espiritual, na imortalidade dessa alma que não morre nunca, que essa alma progride, que essa alma evolui. Então é preciso que a gente entenda isso, né? Então, para o materialista, isso que nós vamos falar hoje não tem muito valor, porque eles não acreditam na alma, não acreditam em nada depois da morte. Mas para nós que somos espiritualistas e espírita, é importante esse tema. Então, para que a gente possa entender por que o espiritismo é contrário a isso, ao aborto, é preciso que a gente leia alguma coisa do livro dos Espíritos e a gente ir acompanhando para a gente poder. Ainda bem que tem segunda-feira. Então vamos lá, gente. A questão 115 do livro dos Espíritos diz o seguinte: pergunta: os espíritos foram criados foram criados bons ou maus? Resposta dos espíritos: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Então Deus, quando criou, quando nós entramos no estado hominal,
Era como se fosse uma folha de papel em branco. Nós não tínhamos conhecimento, nós não tínhamos sabedoria. Isso é importante. Quando nós fomos criados? Há milhares de anos atrás, né? 2, 3, 5, 10 milhões de anos, ou mais, né? Nós não sabemos quando é que foi que nós entramos no estado nominal. Mas vamos seguir em frente. Ele pergunta outra vez: os espíritos, há espíritos que ficaram perpetuamente nas classes inferiores, quer dizer, o espírito mantém sempre, se ele é um espírito simples, ignorante, ele se mantém naquela situação? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Então, Deus nos criou simplesmente para a perfeição. A cada passagem nossa pela terra, nós vamos adquirindo conhecimento, sabedoria, bondade, vamos adquirindo virtudes e nos livrando de imperfeições. Então, todos nós já tivemos milhares de reencarnações. Vamos seguir em frente. Aqui, Guete, ó. Cima da mesa. A questão 132 dos Espíritos, vamos acompanhando, isso aí vai nos ajudar. Qual a finalidade da encarnação dos Espíritos? Por que os Espíritos têm que encarnar? Então vamos ver a resposta dos Espíritos. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então é uma imposição de Deus. Deus não pergunta se nós queremos reencarnar, é a imposição dele, porque a finalidade é nos levar à perfeição. A única fatalidade que nós temos é essa: um dia nós seremos espíritos perfeitos, nós seremos arcanjos. Quando vai demorar isso aí? Milhares de anos, mas nós vamos chegar lá, vamos chegar. Nós já fomos espíritos da Idade da Pedra, então imagina como nós já evoluímos. Vamos seguir em frente. Questão número 132, já falamos aqui, agora vamos para a questão 230. Questão número 230, 230. Vamos lá. O espírito progride no estado errante, ou seja, no estado espiritual. Quando nós estamos lá, a gente progride também? Resposta do espírito: pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas no mundo espiritual. Então o que acontece é o seguinte, isso aí merece um pouquinho mais de consideração. Quando nós desencarnamos, quando nós morremos, para onde nós vamos? Nós vamos para o mundo espiritual, para o local que nós merecermos ir. Se nós somos espíritos bons, que fizemos o bem, muitas vezes vamos direto para as colônias. Mas se nós somos espíritos que cometemos maldades, inferioridades, às vezes vamos parar nas regiões umbralinas, às vezes nas regiões de trevas, que é pior do que o umbral. Mas temporariamente, sempre que nós mudamos nosso comportamento, nossa ideia, nós caímos em si, vamos dizer assim, resolvemos mudar, nós somos socorridos, tirados daquelas zonas de sofrimento e levados para as colônias para a recuperação. Então, nas colônias existem médicos, enfermeiros, existem hospitais, existe escola. Então, aquele elemento que veio lá das regiões de sofrimento, ele é recuperado, ele é amparado. Quando ele estiver bem, ele começa a se adaptar nesse local do mundo espiritual. E depois ele começa a trabalhar. E nas colônias, normalmente, os espíritos que lá estão são espíritos que já melhoraram, eles não têm mais as maldades
tem aqui os ódios, o ressentimento. Lá eles não têm os problemas que nós temos aqui, de ter que trabalhar, ganhar um pouco o suor do rosto. Nós não temos que pagar boleto, pagar aluguel de casa, comprar comida, não. Lá não tem isso. Então convive os espíritos bons. Então lá ele tem facilidade para perdoar aquela pessoa que fez mal a ele, né? Que prejudicou, que puxou o tapete dele. Então ele se harmoniza. Mas ele sabe que ele não é perfeito. Ele tem coisas que ele fez para as pessoas que ele não encontrou do lado de lá, que ele tem que ajustar. Então ele pede ajuda dos benfeitores e pede para reencarnar. Então é feito um planejamento reencarnatório, escolhe lá os pais que serão, a profissão dele, a condição social que ele vai nascer, se o corpo vai ser bom, se vai ser perfeito, se vai ser um corpo enfermo, tudo isso, se vai ser bonito, se vai ser feio. Ele vem, tudo isso é programado no mundo espiritual, com a profissão que ele vai ter. Então lá ele progride muito, como ele falou, e ele passa uma temporada lá. Mas é aqui que ele vai botar em prática, é aqui que ele vai provar que realmente ele perdoa, aqui que ele vai provar que realmente ele é honesto, que ele não mete a mão nas coisas dos outros, é na carne. Então ele aprende muito do lado de lá, mas é aqui que ele põe em prática. Ele tem que reencarnar para isso. Então aqui na Terra é o local melhor para isso. E o único jeito dele chegar aqui, só tem um jeito, é através do nascimento. Não tem outro jeito. Então, concepção e nascimento. Mas vamos em frente. Vamos lá para a questão 166. A gente tem que ler isso aqui para poder depois eu argumentar o que a gente vai falar. Agora a gente vai falar aqui da reencarnação. O que é encarnação? É entrar na carne, é tomar um cubo de carne. E reencarnar é encarnar outra vez. É o caso nós estamos reencarnados. Então ele pergunta aqui, a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, quer dizer aqui, como que ele acaba de se devorar? Resposta dos espíritos, submetendo-se à prova de uma nova existência. Então a reencarnação é para isso. Qual a finalidade da reencarnação? Evolução espiritual. Para isso é que nós vamos e voltamos. Como já disse, a cada passagem pela Terra, nós nos livramos de imperfeições e ganhamos virtudes. E vamos evoluindo, e vamos subindo degraus. 67. Né? Então ele pergunta, né? É uma pergunta que praticamente eu respondi. Qual é a finalidade da reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, aonde estaria a justiça de Deus? Então, é através da reencarnação que Deus faz a justiça dele. É através da reencarnação que você tem a chance de expiar o mal que você fez aos outros. E também expiando, né? Passando pela dificuldade, você também é provado, você também evolui, você também cresce. Para outro, 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Resposta: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não cansamos de repetir: um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Então Deus dá a oportunidade. Então, através da reencarnação, Ele nos dá a oportunidade de resgatar os males que nós fizemos em vidas passadas e evoluir, fazer as pazes com os inimigos. Na nossa casa, no nosso lar, nós temos pessoas que nós gostamos, que nós nos damos bem, já eram amigos antes, mas temos também pessoas que nós temos problema, dificuldade de conviver com elas. São as pessoas adversárias do passado, que a providência divina coloca junto para a gente conviver, para a gente limar, um lixar o outro, e assim os dois vão evoluindo. Às vezes não consegue uma reencarnação só, mas Deus dá sempre oportunidade. Questão 258, vamos lá. Eu estou chegando no finalzinho. Aí nós vamos conversar um pouquinho sobre
assuntos importantes. No estado errante, quer dizer, no mundo espiritual, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que vai lhe acontecer durante a vida. Então, quando nós estamos lá, o espírito que está lá, ele tem noção do que vai acontecer com ele aqui? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de prova que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Então, quando você está vendo que está nessa necessidade de reencarnar, você pede ajuda dos benfeitores e monta um planejamento reencarnatório. Você dá a sua opinião, e eles te orientam: olha, não vai por aí, você vai escolher uma coisa muito pesada. Vamos devagar, vamos devagar. Na próxima reencarnação você acerta isso. Então eles vão nos aconselhando. Então nós saímos de lá com um planejamento reencarnatório. É lógico que quando um espírito ele é muito chuco, ele é muito atrasado, os benfeitores escolhem o que é melhor para ele. Mas quando nós já temos o livre-arbítrio mais evoluído, mais adiantado, nós escolhemos. Então muita pessoa fala assim: poxa, eu escolhi esse corpo, eu escolhi esse pai, esta mãe, eu escolhi nascer pobre, eu escolhi nascer gago, fanhoso, surdo, mudo, cego. A maioria das vezes nós imploramos, gente, porque sabemos, quando nós estamos lá, que o tempo aqui passa rápido. 80 anos não é nada quando ele está na hora de ir embora. Então, gente, na maioria das vezes nós escolhemos. Lógico que é colocado num véu. Deus coloca um véu, que o esquecimento do passado é como se fosse um beijo de Deus, a gente não se lembrar de que nós somos de vidas passadas. Porque se nós lembrássemos que nós somos de vida passada, nós ficaríamos paralisados. Porque se você soubesse quem você foi em vidas passadas, você também ia saber quem foi o seu pai, quem foi o seu irmão, quem foi o seu filho, se ficasse a vida dos outros também. Como é que você ia conviver? Ficar difícil. Então, você não sabendo, passando aquele esquecimento do passado, você vive melhor. 2:5. Não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, nada acontece. Então, esse planejamento é feito, mas é feito de acordo com as leis de Deus. Vamos outra. 3, 4. Pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Então, a mulher grávida, duas pessoas tiveram um relacionamento sexual. Então, em que momento a alma se une ao corpo? Então, naquele momento em que o espermatozoide e o óvulo se encontram e formam o ovo, naquele momento é o momento da concepção. Então, fala, a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Então, a partir do momento em que formou o ovo, um ovo, depois 2, 4, 16, vai multiplicando, formando os órgãos do corpo, ossos, pele, cabelo, vai, naquele período ali, tem um espírito ligado. O espírito ligado. Então, aquele serzinho que está no ventre da mãe tem um espírito antiquíssimo ligado. E ele vem com o objetivo, como já falamos aqui. O objetivo dele, passar pelas provas da vida, resgatar a falta do passado e evoluir. Ele vem com uma finalidade. Ele vem lá por vontade divina. 3, 5, 6. Agora sim nós vamos entrar na parte que vai falar sobre o aborto. Então ele fala lá: quais são para o espírito a consequência do aborto? Então, a mulher engravida, de repente, pode acontecer duas coisas: um aborto espontâneo e um aborto provocado. Este tipo de aborto que existe. O aborto espontâneo é aquele que a mulher tem uma problemática lá na paregenética dela e não consegue sustentar o espírito e o feto morre, perdeu a criança. Ou também pode acontecer o seguinte: o espírito escolheu uma prova tão pesada que ele, com medo, ele recua. Ele se desliga.
o feto morre. Então, vamos ver a resposta, né? Quais são para o espírito a consequência do aborto? Resposta: uma existência nula e a recomeçar. Nula. Ele vai ter que recomeçar. Quantas vezes acontece uma mulher engravidar, passa 3 meses, de repente, tem um aborto espontâneo? Aquele espírito vai ter que dar uma outra oportunidade para tentar voltar. Na mesma mãe. Mas vamos supor que essa mãe, de repente, ela faça um aborto provocado. Ela vai lá, procura lá uma clínica clandestina, ela procura uma parteira, ou ela mesmo tenta e provoca o aborto dela. O espírito não consegue vingar e morre. De repente ela tem um problema, né, e vai lá, depois tem que fazer aquela coletagem, aquelas coisas todinhas, e ela fica com o aparelho genésico dela, o útero, o ovário dela, danificado, e ela não consegue engravidar mais. Então aquele espírito, como é que vai fazer? Eu vou tentar outra vez. Por aquela mãe ele não consegue mais, porque ela ficou estéril. Aí 2 coisas podem acontecer. Quem que é esse espírito que ia nascer? Ele pode ser um amigo da família, um espírito amigo, mas pode ser um adversário. Se ele for um espírito amigo, ele é compreensivo. Poxa, não vou conseguir renascer através daquela que eu tinha elegido como mãe, mas vou esperar a oportunidade de uma outra pessoa da família engravidar. De repente, uma irmã mais nova daquela mulher engravida. Esse espírito vem através dela. Às vezes, ocorre que não tem, por exemplo, uma outra irmã, mas tem uma empregada da casa. E a empregada da casa, de repente, engravida. Aquele espírito volta através dela. E aí a empregada não tem quem deixar aquela criança, traz para casa, a família vai pegando aquela amorosidade daquela criança e coloca na escola, e paga o material escolar, e roupinha, né? E vão ficando encantados com aquela criança. Ela vai crescer na casa. É um espírito amigo também. De repente aquela empregada desencarna, ele fica na casa. Ou aquela empregada vai embora, casa com o alimento e deixa aquela criança lá. Ele fica na casa. É um espírito amigo. Agora vamos colocar uma outra situação. Que aquele espírito que estava aqui renascendo para casa era um inimigo do passado. E ele vinha para poder se reajustar ali, fazer as pazes com alguém, através daquela mãe, com um pai, um irmão que já tinha nascido antes. Aí acontece o seguinte: ele pode ficar revoltado, porque fecharam a porta para ele. Aí o que pode acontecer? Acontece que esse espírito começa a querer se vingar. Surge então o que nós chamamos de obsessão. Observe que tem muitas mulheres que fazem o aborto e depois de um certo período ela entra numa crise de depressão. Às vezes começam a surgir infecções no aparelho genético dela, cânceres começam a surgir, obsessão espiritual, vingança espiritual. Então a gente procura passando esses ensinamentos não como amedrontar ninguém, mas isso ocorre. Quantas pessoas a gente sabe disso aí, que fizeram aborto e depois a mulher teve problema, passando a tomar remédio controlado, não consegue dormir, atormentado por aquela entidade. Vamos lá, vamos para frente. Então, gente, essa pergunta que foi feita aqui, ela foi feita para o que acontece para o espírito, para ele. Então, perguntou aqui, quais são para o espírito a consequência do aborto? Uma existência nula e a recomeçar. Ele vai ter que reencarnar. Na questão 358, ele vai fazer uma pergunta agora diferente. O aborto provocado é um crime? Qualquer que seja a época da concepção? É uma pergunta. Agora, as entidades espirituais que trouxeram o Espiritismo responderam. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento. Porque isto é impedir a alma
de passar pelas provas de que o corpo devia ser um instrumento. Então, gente, para as leis de Deus, para aquela época de Kardec, fala aqui em crime, né? Porque é uma violação da lei de Deus. Só Deus coloca, só Deus tira. Só Deus nos coloca aqui na terra, só Deus tira. Tanto que o suicídio é um crime aos olhos de Deus. Mas ninguém está perdido. As leis de Deus, elas são misericordiosas. Elas dão oportunidade. Então vamos ver a resposta. Então há sempre crime quando se transmite a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida da criança antes do seu nascimento. Então aí a mãe que tirou a criança, que abortou, e às vezes ela abortou por quê? Por imposição do namorado, do noivo, do marido, do pai, da mãe. Às vezes é um negócio complexo. É um negócio complexo. Porque, de repente, uma menina jovem engravida. O namorado se manda, não quer assumir. Aí o pai fica sabendo: filha, você não pode ter essa criança. Se você tiver essa criança, você vai ter que parar de estudar. Vamos tirar isso. Porque as pessoas falam assim, por quê? Porque não tem conhecimento da parte espiritual. E aquela menina obedece ao pai, vai lá numa clínica, lá faz aquele procedimento. É como dizem aí alguns orientadores espirituais que quando a mulher ela faz o aborto, ela recebe quase como se fosse um alívio, como se tirasse um peso dentro dela. Então, ela sente bem no começo, só passar do tempo ela começa a sentir mal. Ela começa a sentir mal. É a presença dessa entidade espiritual ao lado, né? Mas então ocorre isso. De outras vezes ocorre que aquela moça ela é muito pobre. Ela sabe trabalhar. Ou então se ela é casada, o marido já tem 3 filhos, a mulher engravida outra vez. E aí fala para o marido, estou grávida. Nossa, mas outra vez, meu salário é desse tamanho, você está desempregada. Mais uma boca, mais roupa, mais remédio. Como é que nós vamos fazer? Não pode, nós podemos ter esse filho. E às vezes parte para o aborto. Também tudo por falta de conhecimento. E às vezes mais tarde se arrepende. Mas passa anos, né? Às vezes aqueles filhos mais velhos foram embora, né? Casaram, né? Então ela fica sozinha com o marido, começa a lembrar daquele filho que ela abortou, né? Puxa vida, se eu tivesse criado ele, a gente dava um jeito, né? Ou ele estava moço, ou ela, né? A moça, ou ele está nos ajudando junto com a gente. Vem aquelas coisas na cabeça. Então, gente, a gente não pode julgar os outros. O Espiritismo não acusa ninguém, não ajuda, apenas esclarece. Se você não pode criar aquela criança, tem uma saída. Tenha a criança e entregue para doação, deixa no hospital, os orfanatos. Tem sempre gente querendo. Mas não cometa um aborto, porque vai dar problema. É um endividamento no futuro. Imagine uma mãe que vai fazer um aborto com uma parteira ou assim, e ela, de repente, furando o útero com uma agulha de crochê, de tricô, e ela tem uma hemorragia interna e desencarna. Acontece muito isso. Os dois vão para o mundo espiritual. Então, é uma coisa complicada. Lógico que não existe ninguém, mas para onde que vai um espírito abortado? Ele volta para o mundo espiritual. Já falei que se ele for um espírito amigo, ele vai guardar uma outra oportunidade. Se ele for um adversário, ele pode ficar complicando a vida. A pessoa que faz o aborto vai parar no umbral depois, vamos supor que uma pessoa aí, de repente, lá, uma mulher casada, já tem 3 filhos, e ela provoca lá um aborto, na quarta gravidez. Quando ela morrer, ela vai parar no umbral por causa disso?
Depende, gente, tudo depende. Vamos supor que ela tenha sido uma excelente mãe para os 3 filhos, que ela tenha sido uma pessoa que tenha ajudado os outros, feito caridade, para os sobrinhos, para o pai, os parentes. Então ela fez um bom trabalho aqui. Ela não merece ir para um local de sofrimento, apesar de tudo isso. Porque muitas vezes quando a pessoa faz um aborto, ela é muito jovem. E o tempo passa, você vai amadurecendo, vai amadurecendo, vai amadurecendo. Não faz, hoje, numa idade em que ela tem 50 anos, ela não faria o que ela fez com 16, 17 anos. A cabeça é outra pessoa. Já passou por tantas coisas da vida, já mudou a sua vida, o seu comportamento. Agora, se a pessoa faz contumazmente, isso é outro departamento, é outro problema. A gente vê nas obras de André Luiz casos tem um caso em que os espíritos tentam invadir uma colônia e entre eles tem uma mulher pedindo, pelo amor de Deus, para ser acolhida. Aí André Luiz, o benfeitor que está com ele lá, fala assim: André, fixa bem o olhar no corpo espiritual dela. Ele olhou assim, viu que no corpo espiritual está cheio de, como se fosse embriões grudados nela. Ela falou assim: o que é isso? Essa mulher, ela era aborteira. Ela fez um monte de aborto em casa. Ela matou um monte de criança. Ela está pedindo para ser recolhida, para ser amparada, mas ela ainda não tirou a mágoa, o ódio do coração dela. Não está na hora. Então, por isso, tudo depende de como nós vivemos. A pessoa fez uma besteira quando é novo, mas enquanto ele vai amadurecendo com o tempo, ele vai mudando o comportamento. Ele vai aprendendo coisas e ele não faz mais aquilo que ele fez atrás. É outra pessoa. É como a gente falava assim: ó, quando eu era mais jovem, eu era uma bala perdida, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas agora eu sei. Aquilo que eu fiz no passado eu não faço mais. Então, as leis de Deus são misericordiosas. E nós, como espíritas, nós não podemos condenar ninguém. Vamos imaginar um caso de uma mulher estuprada. É um caso terrível. Não tem coisa pior para uma mulher, como é que ela fica psicologicamente, mentalmente, fisicamente muito abalada. E de repente, passa os meses, ela descobre que está grávida do estuprador. As leis brasileiras permitem o aborto. As leis brasileiras. Da criança, da mulher que foi estuprada. As leis. E o Espiritismo? O Espiritismo só tem uma excludente, só um caso, só porque permite o aborto. Concorda com o aborto? É quando a mãe está correndo risco de vida. Então a mãe teve uma gravidez complicada. De repente a criança foi gerada nas trompas. Se ela prosseguir com aquela gravidez, ela vai desencarnar. Foi no médico, o médico não pode prosseguir com essa gravidez, que você vai morrer. Vai no outro médico diz a mesma coisa. Então, esse tipo de aborto, o Espiritismo é de acordo. Olha só, o que ele fala aqui? No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Resposta: é preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Quer dizer, a mãe já está lá, feita, completa. Né? Se ela não pode hoje engravidar, hoje tem que tirar a criança, mas no futuro ela pode engravidar outra vez. Então é um ser que já está aqui operando, trabalhando, e o outro ainda não nasceu. Então, o que acontece? Aí sim, é o único caso que o Espiritismo concorda, é quando a mãe corre risco de vida. Mesmo no caso do estupro, o que o Espiritismo aconselha? Não condena ninguém. Aconselha: filha, tem essa criança. Depois deixa para alguém ser adotado.
Ou quem sabe você, quando vê o rostinho dessa criança, você se encanta e fica com ela assim mesmo. Porque esse ser que você engravidou, do cara que te estuprou, ele contribuiu com o espermatozoide dele. E você com o seu óvulo. Então, a metade desse corpo é como se fosse partir de você. E o detalhe, esse espírito não tem nada a ver, veio do mundo espiritual, já era um espírito antiquíssimo. E quem sabe quem é esse ser? Pode ser um espírito problemático, um criminoso renascendo, mas pode ser um santo, uma pessoa que vem para ajudar a família hoje, um espírito iluminado. Quem é que sabe? Então, o que o Espírito Santo aconselha no caso da mulher, a mulher que foi estuprada? Se vier aqui, não sei o que a gente aconselha. Filha, nós não vamos te condenar para você tomar outra decisão, de jeito nenhum. Mas se você puder, leva essa gravidez até o final, depois deixa a criança para voltar. Agora, se ela resolver optar por retirar, porque a lei permite isso, é livre-arbítrio dela. Mas nós, como espírito, aconselhamos. Tenha essa criança, deixa para a doação, deixa para alguém criar. Não suja suas mãos. Porque na realidade, gente, o feto, né, aquele que se gerado, ele é um ser espiritual que está ali. Que ele veio com a finalidade de evoluir, de crescer, de aprender, de labutar no mundo. Ele não veio por acaso. Então, a gente não condena ninguém. A gente expõe o único caso que o Espiritismo aceita é quando a mãe corre risco. O resto não. Mas também não condena ninguém. Nós já recebemos aqui várias pessoas que vieram se informar a respeito de aborto. E a gente fala, olha, você quer um conselho? Tem essa criança. Se você não puder criar, dá para alguém, deixa ela. Porque mais tarde, não sei que a mulher pega essa criança, tem essa criança e deixa para alguém criar. Alguém leva. Então mais tarde ela vai vir na mente da, puxa vida, né? Eu podia ter me esforçado, ter criado aquela criança. Ele foi doado para uma família boa, cuidou dele, ele hoje é uma pessoa de bem, podia estar comigo, né? Mas pelo menos ela não sujou suas mãos, porque provocou o aborto. Porque o aborto, pelas leis de Deus, não é um crime. Deus tem misericórdia da gente, mas é contrário à lei de Deus. Você está impedindo um filho de Deus de fazer a evolução dele. Você está fechando as portas para ele. Quando o aborto acontece. Então, a mensagem que a gente procura passar é essa. A gente tem que ter compreensão, acolher, ter compreensão e esclarecer as pessoas. Se a pessoa quiser fazer o aborto, depois, é livre-arbítrio dela. Mas a gente tem que passar isso também. Vamos ver um caso de uma pessoa, aqui, nós temos aqui várias mulheres, que alguém aqui fez aborto. Fala assim, meu Deus, se eu fiz aborto, será que eu vou parar no inferno por causa disso? Como é que vai ser minha vida quando eu voltar para o mundo espiritual? O que o Evangelho nos fala? Se você fez o mal ontem, faça o bem hoje. Aquela palavra de Chico Xavier que diz o seguinte: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Então, se você fez isso, cometeu um aborto quando você era jovem, né? Ou você aconselhou a sua namorada a fazer, né? Você forçou ela a fazer, o pai, né? Faça o bem agora, porque o bem que você fizer hoje anula o mal que você fez ontem. Então, a mulher que fez o aborto, o que ela vai fazer? Apadrinha uma criança, adota uma criança, vai dar aula para a criança, ajuda, anula aquilo que você fez. Não vai ficar com essa mancha, achar que você está condenada porque fez uma coisa errada. Não está. As leis de Deus são muito misericordiosas. Permite que a gente conserte as coisas que fez errado. E podemos consertar desde já. Não precisa morrer, vou já na outra encarnação, não. Quer ver? Tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos, é a questão número 1000.
O livro dos Espíritos tem 1018 questões. Vamos ver que a questão número 1000 que fala aqui. Podemos, desde esta vida, resgatar as nossas faltas? Resposta: sim, reparando-as. Mas não julguei resgatá-la por algumas privações pueris ou por meio de doações de após morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e só custa o trabalho de bater no peito. Então, gente, desde já você pode resgatar suas faltas. Fez uma coisa errada, procura fazer o que é certo. Então, gente, a gente tocou nesse assunto para mostrar o seguinte: por que o Espiritismo ele é contra o aborto? Porque nós somos espíritos, que nós precisamos da reencarnação para evoluir. Então, quando você faz o aborto, você está impedindo o espírito de evoluir. Por isso que é errado. Então, se o espírito veio porque Deus deixou ele vir. Mesmo através do meio traumático. Não compete a nós fechar as portas para eles. Agora, também não podemos julgar quem faz. Não julgueis para não ser julgado. Com a medida que medires, sereis medido. Então, a pessoa fez, consola. Eu fiz aborto e agora como é que eu faço? Façam bem, ajude os outros, seja boa filha, seja boa irmã, seja boa tia, seja boa professora. Façam bem. Você matou uma pessoa, dá para você ressuscitar? Não dá mais. Mas ajuda a família da pessoa que você matou. Ajuda outras pessoas. Hoje você diminui a dívida. Tudo tem jeito. E o que não der para fazer, você vai ter que para partir para outras encarnações. As próximas encarnações. Mas podemos começar já a acertar a nossa vida. Então lembremos disso. Nós somos espíritos imortais. Nós viemos aqui para evoluir, para crescer espiritualmente. A cada passagem pela terra, nós nos livramos de imperfeições, nós ganhamos virtudes. E assim nós vamos crescendo, e até chegar um dia à angelitude. É a única, na realidade, a única alternativa nossa é essa, atingir a perfeição. Vamos chegar lá. Jesus fala: sedes perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. E para ser perfeito nós temos que ganhar virtudes. E numa vida só é impossível. Lembremos sempre de uma coisa: por piores crimes que nós cometamos aqui na terra, nós nunca estamos divorciados do amor de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aquilo que Jesus fala: nenhuma das ovelhas que o Pai se confiou se perderá. Ninguém. Teremos sim, às vezes, encarnações difíceis, reparadoras, mas nós estamos evoluindo. Você vê o cego de hoje, o surdo de hoje, Se você vê o cara hoje que não anda, que é paralisado, tudo aquilo lá tem consequências, às vezes, do passado. Mas vai passar, aquele espírito vai evoluir, vai crescer, vai voltar a andar, vai voltar a enxergar. Então, Deus é Pai, Deus é misericórdia, Deus é amor. Então fica aí essa mensagenzinha. Quem quiser aprofundar mais, nas obras de Joana de Anjos tem muitas mensagens sobre o aborto, falando das consequências que traz o aborto. Nas obras de André Luiz, nas obras de Emmanuel, cheio de mensagens. Eu apenas trouxe aqui uma tintura do assunto que é muito grande a respeito do assunto. Então, gente, nós vamos encerrando a nossa reunião. Quem quiser, estude mais, o Espírito nos convida para estudar, aprender, para que a gente possa, inclusive, orientar os outros. Amanhã chegam amigas que alguém aqui fala assim: eu estou grávida, eu não posso ter esse filho, eu tenho que abortar. Você tem conhecimento. Calma, vamos resolver isso. Vamos conversar com fulano, com ciclano, vamos lá no centro, vamos conversar com o padre, com o pastor, vamos lá na sexta lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Não vamos fazer besteira, não vamos nada. Tudo tem solução. Então, encerrando, que Deus, nosso Pai, abençoe as nossas vidas.
Que Jesus continue sendo sempre o nosso modelo e guia. Que os ensinamentos dele possam estar sempre na nossa mente. Para quando nós tivermos dificuldades, passarem por dificuldade, por problemas, nós perguntemos: se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que ele faria? Que os bons espíritos possam nos amparar, nos proteger, nos dar intuição, inspiração, para que nós possamos fazer as melhores escolhas e, consequentemente, colher bons resultados. E assim, nós vamos encerrando a nossa reunião, agradecendo a tudo e a todos por estar aqui. Deus nos abençoe.